Patrimônio do Brasil holandês, 1630-1654. Um projeto com fundos da Lei Aldir Blanc, através da Fundarp, Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, Ministério do Turismo, Governo Federal. Nós temos um planejamento aí de fazer 5 aulas pré-gravadas. As aulas serão essa pequena introdução, e as aulas seguintes eu as dividi mais ou menos por uma região da Grande Recife, através das quais a gente vai tocar em temas específicos, a partir então de remanescências patrimoniais, sejam elas acervos museais, sejam elas monumentos, sejam elas acervos documentais que nós possamos projetar sobre a malha urbana da cidade de Olinda e do Recife, basicamente. Então, nessa introdução eu queria me apresentar rapidamente e discutir esses seguintes pontos. O primeiro, a questão patrimônio histórico, por que falar dos holandeses, um pouco de escopo e conceitos, as fontes a respeito da presença neerlandesa ou holandesa aqui no Brasil, a bibliografia, a documentação, a iconografia, a cartografia, discutir algumas temáticas que a gente pode abordar a partir desse escopo de fontes, como meio ambiente, desenvolvimento urbano, diversidade cultural, memória e narrativa e o conceito de patrimônio compartilhado. Eu sou Daniel Breda, recifense, torcedor do Clube Náutico Capibaribe, sou casado, sou pai de uma bebezinha. Coloquei aí oportunamente uma foto um pouco mais jovem, mas era uma foto que tem um contexto, é uma foto em Amsterdã, foi tirada por minha irmã, num contexto de uma viagem que nós dois fizemos. Tem um valor aí sentimental, além da relação específica com a temática da oficina. Eu sou licenciado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, eu sou mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e fui pesquisador visitante na Universidade de Leiden, nos Países Baixos, ou Holanda. Eu atuei sempre como pesquisador na História Colonial, com essa especialização, que foi a temática da minha dissertação de mestrado, que é a história da presença judaica durante a ocupação holandesa em Pernambuco. Além disso, eu publiquei bastante artigos, além de outras atividades acadêmicas, como cursos, ministrei aulas a respeito em torno da questão do período holandês, com uma especialização bem específica na história social urbana. Também fui professor da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, lecionei na área de História, Antropologia, Patrimônio Cultural e Turismo Cultural. E atuei em projetos ligados a patrimônio, educação patrimonial, turismo cultural, inclusive lidando aí com várias linguagens, para além das exposições acadêmicas, né, com teatro, vídeo, documentários. Então eu tenho um interesse muito grande na multimídia. E só para mencionar alguns projetos, eu fui um desenvolvedor e executor do Circuito Histórico Judaico de Pernambuco, que a gente executava dentro do contexto do Museu Sinagoga Carral Sur Israel e do Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco, onde eu trabalhei quase 10 anos. Outros projetos como a Trilha dos Holandeses no Recife, onde eu interpretei Maurício Nassau,
além de ser desenvolvedor do roteiro, documentários como o Dos Presos Holandês, o Mauro de Script. Trabalhei no plano piloto da educação patrimonial do Estado de Pernambuco, né, um projeto da Fundarp. Realizei documentários para a TV holandesa e, como já mencionei, múltiplos cursos, minicursos, oficinas em todas essas áreas. Brasil holandês, ou essa experiência de conquista e colonização holandesa no Brasil, que tem o primeiro momento a conquista de Salvador em 1624, depois a conquista de Olinda e Recife em 1630, a expansão territorial da ocupação holandesa, que em seu zênite alcançou do Maranhão a Sergipe, é de fato um dos temas mais populares da história do Brasil. Há centenas de livros, artigos, ensaios, dissertações, teses, tanto no Brasil quanto na Holanda, que tocam a temática da ocupação holandesa no Brasil. Ele não é um tema muito conhecido na Holanda, pelo menos não entre a população geral, embora haja uma produção acadêmica lá também bastante pungente. E uma produção continua se atualizando. Continua havendo bastante interesse, novos estudos sendo publicados todos os anos no Brasil, nos Países Baixos e outros países também. E embora esse tema ele seja tão popular, sobretudo na academia, ele é um tema onde eu identifico três, digamos, orientações que me parecem problemáticas. É um tema que ele normalmente vai incitar, primeiro, muito obscurantismo, ou seja, há em torno da questão holandesa ainda, tanto por uma questão de imaginário popular, quanto por uma questão de desinformação, bastante enfim, mitos e informações encontradas, né, a respeito do que exatamente foi, do que exatamente restou da presença holandesa, e aí, sobretudo em Pernambuco, isso, né? Segundo, eu creio que é um tema que envolve paixões, e a primeira questão apaixonada aqui é a questão de um elogio desmedido a essa presença holandesa, e aí as opiniões que se dividem, né, entre, então, essa segunda questão, que seria uma ideia de um momento de progresso, um momento de maior iluminação intelectual e artística que teria sido essa passagem holandesa aqui. E o terceiro ponto é justamente a outra vertente passional, que seria a visão do holandês como um inimigo, um invasor a um nosso país, que foi combatido por nós brasileiros. Então, essas três, digamos, os três olhares predominantes praticamente, né, no público geral, né, na ideia geral sobre esse período histórico, nem tanto na academia, me parecem bastante problemáticos. E é, então, uma temática que continua sendo, né, debatida, né, e colocada em diversas perspectivas. Porém, para mim há na verdade, uma necessidade de justamente me evadir dessas três problemáticas. Primeiro, acho que a questão do obscurantismo é uma questão que a gente precisa elucidar, e se elucida justamente aqui com uma abordagem científica, uma abordagem acadêmica, mas com uma comunicação que a gente precisa ser um pouco mais eficiente, né? E eu acho que é justamente esses os objetivos aqui, é entender que a gente pode, a partir do abandono dessas perspectivas extremamente míticas ou
ou de desencontro de informação, a gente consegue justamente propor atividades e projetos que possam esclarecer melhor a respeito disso. Mas não só esclarecer no sentido de, beleza, agora sabemos exatamente o que foi que os holandeses construíram aqui, o que é que ainda existe, quais são as influências desse período no Brasil em termos de patrimônio material, quais são os vestígios arqueológicos, as obras de arte, os monumentos e material. Mas eu acho que mais do que isso, eles ensinam muito sobre a história do Brasil a despeito da questão da presença de holandeses ou de uma companhia comercial holandesa ou de um exército holandês no Brasil nesse momento. Então eu acho que o mais do que simplesmente entender esse período como um período assim, digamos, de um certo excitação histórica, um período interessante de se conhecer por si só, eu acho que eu gostaria de trazer justamente uma visão de como que toda a produção de cultura material e imaterial do período ela pode nos proporcionar várias abordagens sobre a história do Brasil, a despeito de ser ou não diretamente conectada à presença dessas pessoas dessa nacionalidade, e como a gente vai ver mais adiante, na verdade, de múltiplas nacionalidades, porque o que menos teve aqui foi o holandês. Quanto às questões espacionais, eu acho que aí a gente entra numa discussão que é a discussão do imaginário nacionalista, e desde já eu gosto de me colocar bem avesso a um engajamento direto nessa discussão que se resume grosso modo em se os holandeses tivessem ficado no Brasil, o Brasil teria sido um país muito melhor e muito mais desenvolvido, que é uma conclusão de um silogismo que vem da ideia de que a Holanda hoje é um país muito mais desenvolvido que o Brasil, mais desenvolvido que a nossa ex-metrópole Portugal, e portanto isso teria eventualmente nos trazido uma colonização diferente. A resposta daí é muito simples, veja-se as outras colônias holandesas, né? Veja-se o Suriname, a África do Sul, a Indonésia, países que passaram por processos coloniais muito semelhantes ao que foi implementado aqui inicialmente e, portanto, tiveram trajetórias de colônias de exploração muito semelhantes àquelas colônias de Portugal, de Espanha e de outros países europeus. Segundo, quanto a esse imaginário nacionalista, o que é que a gente efetivamente vai poder discutir aqui? É que a visão de que os holandeses invadiram Pernambuco ou invadiram o Brasil e que houve uma luta patriótica, uma luta nacionalista, ou até mesmo como vê-se nas placas de trânsito do município de Jaboatão dos Guararapes, a pátria nasceu aqui. Isso me parece um tiro muito distante, né? Nós lemos a documentação e os cronistas luso-brasileiros da época, e as expressões de patriotismo elas são absolutamente portuguesas, elas são uma defesa de um território em nome de Sua Majestade o Rei de Portugal, elas são em nome de uma colonização portuguesa e de uma filiação a um projeto colonial português. Não há um patriotismo brasileiro efetivo nascendo naquele momento. Já houve uma proposta bastante lúcida de que simplesmente o que aconteceu no Brasil foi o início de uma ideia de autonomia local por causa realmente de uma resistência organizada, sobretudo por fatores locais, né, pessoas do contexto da colonização, e ao longo dos séculos isso vai ser reeditado como primeiramente
uma demonstração de que as pessoas que aqui viviam são súditos que sempre foram muito fiéis, e depois, nossa, mas a gente sempre lutou por nossa terra, e depois quando surge efetivamente um nacionalismo no Brasil, aí sim você vai ter uma reedição da história da luta contra os holandeses como sendo um primeiro momento de luta patriótica. Mas veja, isso é uma construção histórica, e nós precisamos colocá-la com um olhar crítico também. Então, como eu sempre digo, escolher qual seria o melhor colonizador, eu acho que seria uma atitude muito de mentalidade colonizada. Então, e ao mesmo tempo negar simplesmente que nós tivemos aqui no Brasil, naquele momento, uma luta entre duas potências coloniais e não entre uma pátria nossa, uma nação que existe hoje estabelecida contra um invasor. Então, acho que os holandeses invadiram uma colônia portuguesa, né? Isso tem que ser deixado bem claro, é bem óbvio, mas o discurso histórico nacionalista ele exagera e deturpa, né, as palavras dos portugueses da época. Bom, dito isso, e é uma questão bastante polêmica, a gente eu vou entrar agora numa questão de discutir algum escopo e conceitos do que é que traz os holandeses aqui, tá? E aí é uma questão de conceitos, primeiro conceitos de vocabulário, de delimitação do que a gente vai falar, e uma passagem muito breve, tá, sobre o contexto histórico do século XVII. Primeiramente, a gente fala em Holanda, fala em Países Baixos, fala em República das Províncias Unidas. Eu vou esclarecer o que são essas expressões, o que é holandês, o que é neerlandês, o que é Nova Holanda, o que é Brasil holandês, o que é guerra holandesa. E depois uma breve passagem, realmente aula de história, assim, sobre esse contexto histórico que faz com que esses holandeses, neerlandeses venham bater aqui nas praias pernambucanas, tá? Então vamos lá. Primeiro, a República das Províncias Unidas é de fato o país ao qual nós temos que referir quando falamos desse contexto do século XVII, tá? Então havia um país cujo nome oficial efetivamente é República das Províncias Unidas, que constituía-se de 7 províncias, tá? Que na verdade é uma separação, uma independência de 7 províncias dentro de um contexto de 17 províncias que eram conhecidas como os Países Baixos. Essas 17 províncias, elas hoje, grosso modo, elas estão contidas dentro de 3 países que são os Países Baixos, a Bélgica e Luxemburgo. O contexto que nós conhecemos aqui da Companhia das Ilhas Ocidentais, da ocupação holandesa no Recife, etc., é justamente das 7 províncias do norte, que são as províncias que, em determinado momento, a gente vai explicar já no contexto histórico, ficaram independentes da Casa de Habsburgo, que naquele momento estava sob o domínio da coroa espanhola. Então, a República das Províncias Unidas, ela equivale, grosso modo, ao atual país chamado Reino dos Países Baixos. O Reino dos Países Baixos, ele constitui-se, então, de, hoje, 12 províncias, tá? Das quais as 2 mais importantes são exatamente aquelas que nós conhecemos como Holanda, e hoje são divididas em Holanda do Norte e Holanda do Sul. Nesse mapa do século XVII, a Holanda é essa província que eu estou circulando aqui. Hoje temos a Holanda do Norte e a Holanda do Sul, que são simplesmente, e já eram desde o século XVII, as províncias mais importantes do Reino dos Países Baixos, mais importantes no sentido econômico, populacional e, de certa forma, também cultural.
porque aí estão localizadas cidades como Amsterdã, Haarlem, Leiden, Haia, Roterdã, Delft, que são desde o século XVI os centros comerciais, industriais e navais, e também os centros culturais, os centros universitários, os centros de produção artística dos Países Baixos e da República das Províncias Unidas. Por isso que é muito comum que se sobreponha o nome Holanda, Holland, a o nome dos Países Baixos, Nederland. E os Países Baixos muitas vezes são então conhecidos, e aí há uma variação linguística, dependendo da língua que você está falando, como Holanda. O gentílico dessas duas províncias, Holanda do Norte e Holanda do Sul, é o holandês. O gentílico dos Países Baixos é o neerlandês, que vem do nome original, na língua original, que é Nederland, ou Netherlands em inglês. Então, em português, referimos neerlandês como o gentílico dos Países Baixos ou da República das Províncias Unidas, e holandês, o gentílico da província da Holanda ou das províncias atuais das duas Holandas. Eu vou utilizar as duas expressões como homônimas. Tá? Então eu posso estar falando holandês, posso estar falando neerlandês. Jamais quando eu falar holandês eu vou estar necessariamente aí querendo me referir tão especificamente às províncias da Holanda, a não ser que eu realmente muito especificamente detalhe isso, mas por uma conveniência de linguagem, tá? Do fato de que a gente realmente fala assim o tempo inteiro, holandês, então vou utilizar holandês e neerlandês homonimamente, alternando aí, a não ser que eu realmente precise falar especificamente de Holanda, mas aí eu vou pontuar isso, tá? Analogamente, vocês podem pensar, por exemplo, como há essa confusão entre Reino Unido e Inglaterra. A Inglaterra é um dos reinos que compõe um país chamado United Kingdom, no Reino Unido, que é a Escócia, a Inglaterra, o País de Gales e a Irlanda do Norte. E muito comumente a gente, quando pensa na ilha lá britânica e tal, a gente fala Inglaterra, o inglês, todos eles falam a língua inglesa e tal. Mas é uma tomada do todo pela parte, né? Quanto ao contexto histórico, então, aqui vocês têm uma outra carta mais detalhada, mais bem ilustrada dos Países Baixos, tá? Eu, na medida do possível, coloquei sempre referências a todas as imagens, né? Isso aqui é da Biblioteca Real dos Países Baixos, lá na Haia. E vocês vão ver que existe aí às vezes também um uso de, por exemplo, da palavra Belgium ou belga ou Flemish, tanto que os portugueses na época se referiam aos neerlandeses como os flamengos, embora hoje a expressão Flamengo ela tenha uma referência mais à região de Flandres, que é a região dos que eram chamados na época os Países Baixos espanhóis. Com a ressalva de que até 1579 todos os Países Baixos eram espanhóis. Eles pertenciam desde a Idade Média ao Sacro Império Romano Germânico, né, que era na verdade uma grande confusão de províncias e condados e marcas, com a centralidade na Alemanha. E no século XVI a coroa espanhola ela assume a coroa do Sacro Império Germânico, e a partir ali da segunda metade do século XVI começa a haver um acirramento religioso muito forte. Por quê? Essa região, os Países Baixos, ela foi uma região que teve uma influência muito forte da Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante que estava acontecendo, sobretudo a partir da Suíça com Calvino, né? E da Alemanha com Lutero, ela estava se expandindo, sobretudo
para o norte da Europa, né? E muitos príncipes alemães e os reinos escandinavos e eventualmente algumas das províncias ou parte da população dos Países Baixos, tanto dos Países Baixos do Sul, que hoje viraram Bélgica, quanto do Norte, que viraram os Países Baixos atuais, houve um processo de conversão muito intenso da população desses países. Nessa época, a cidade de Antuérpia, na atual Bélgica, ela era a principal e mais pujante cidade e centro econômico da região toda dos Países Baixos. Mas a Espanha ela está passando por um processo de um recrudescimento religioso muito forte, né? Um processo que inclui aí, num contexto europeu mais amplo, o que é chamado de contra-reforma, né? Uma ação católica bastante violenta, inclusive, né? Contra as minorias protestantes. Um recrudescimento muito forte, inclusive da Inquisição espanhola, né, um momento realmente de muita atividade da Inquisição espanhola, uma Inquisição que atuou globalmente, inclusive em todas as colônias espanholas também, há aqui nesse contexto dos Países Baixos o início de uma perseguição muito grande à reforma protestante e aos praticantes das diversas modalidades de protestantismo. Então, o que acontece é que as províncias predominantemente protestantes, elas vão se rebelar e buscar a independência da coroa Habsburga e do Império Espanhol. E isso inicia-se oficialmente em 1579, né, com a famosa União de Utrecht, e inicia-se aí o que vai ser chamado de Guerra dos 80 Anos, a Guerra de Independência dessas províncias. Nesse contexto, iniciada essa guerra e armando-se os príncipes, e sobretudo aqui a gente vai entrar no contexto da família Nassau e da família Orange, né? Junto com os comerciantes de Antuérpia, esse início de guerra ele vai fazer uma movimentação muito grande de pessoas através de toda essa região. Na verdade, há um grande êxodo de Antuérpia, que é tomada pelas tropas, assegurada pelas tropas espanholas, e mais de 100 mil pessoas de Antuérpia fogem para Amsterdã, e Amsterdã passa a partir daí a ser o centro comercial dos Países Baixos do Norte. As províncias alemãs da região fronteiriça com os Países Baixos, elas têm uma relação muito forte, comercial, familiar, linguística, inclusive, com essa região. Então, vários príncipes alemães, e nós vamos encontrar um desses personagens muito em breve aí, um tal de João Maurício de Nassau, ou Johann Maurits von Nassau, Siegen, participam, né, dessa guerra de independência das províncias rebeldes, como eram chamadas também, as 7 províncias do norte, contra as tropas espanholas. Nesse contexto, o que está acontecendo aqui, em 1580, o rei português falece sem deixar herdeiros, e acontece o que a gente conhece como União Ibérica, que vai de 1580 a 1640, e o rei de Portugal ele passa a ser, na verdade, o rei de Espanha. Então, a Espanha, nessa época, é um dos maiores impérios já conhecidos, incluindo não só, portanto, uma complexidade aí de pequenos estados no contexto do Sacro Império Romano Germânico, né, o que vai incluir aí estados do norte da Itália, da Alemanha, da Bélgica, Luxemburgo, mas também então a totalidade da União da Península Ibérica, né, na Espanha e Portugal, e a totalidade das colônias portuguesas e espanholas, ou seja, basicamente praticamente tudo o que a gente conhece por América Latina, e naquela época ainda parte do que nós conhecemos hoje por Estados Unidos da América. Então a gente tem aí um império gigantesco, né, com várias possessões também na África, na Ásia, e
A partir de um determinado momento, quando essas províncias dos Países Baixos conseguem ser mais eficientes na guerra contra a Espanha, eles passam a levar essa guerra para o ultramar. E começam a atacar também as províncias, as colônias espanholas no ultramar. E por que atacar as colônias espanholas? Ora, por dois motivos. Primeiro, como esta era uma região sob poderio espanhol, acontecia que essa era uma região muito comercialmente conectada com os bens produzidos nas colônias ibéricas. Então, portugueses e espanhóis eram muito dedicados e muito focados em trazer bens coloniais. Né? Nós conhecemos as especiarias, a madeira, o pau-brasil, o ouro, a prata. Animais exóticos, penas, peles, etc., eram muito dedicados e eficientes em trazer esses bens, né, da África, da Ásia, da América para os portos espanhóis e portugueses. Mas eles não eram muito eficientes ou dedicados na distribuição desses bens no mercado europeu como um todo. E evidentemente que não bastava o mercado nacional para os bens coloniais. E desde a Idade Média, os habitantes dos Países Baixos, como eu mencionei, sobretudo a população ali, a praça comercial de Antuérpia, era o centro de distribuição dos bens coloniais ibéricos pela Europa inteira. Então, esses comerciantes em Amsterdã, eles têm um interesse muito grande em manter esses laços comerciais com as colônias ibéricas. Laços comerciais que, a partir, evidentemente, da rebelião, eles vão ser bloqueados. Eu não vou entrar em tantos detalhes, há alguns momentos de trégua, alguns momentos de permissividade, de comércio, mas a partir de 1602, há uma consolidação de uma série de companhias de comércio, né, de comerciantes dessa região, em torno de uma grande empresa com capital aberto em bolsa de valores de Amsterdã, e essa grande empresa ela tinha como objetivo levar a guerra para o ultramar para garantir o acesso, né, dos comerciantes dos Países Baixos neerlandeses a os bens exóticos, por assim dizer, africanos, asiáticos e americanos, e não mais terem o papel simplesmente de atravessadores dos produtos coloniais ibéricos, mas irem à fonte. E nisso é fundada a VOC, que na tradução do holandês é a Companhia das Índias Orientais, que é basicamente a organização que vai atacar, né, com o apoio do Estado, né, do exército formado pelo Estado das 7 Províncias Unidas, as colônias portuguesas e espanholas no contexto asiático, né? Estamos falando aí de Índia, de Málaga, né, de Indonésia, de Filipinas, etc. Há um período de trégua nessa guerra de 1609 e 1621, ao final da qual os neerlandeses concluem que não basta o acesso às colônias e aos mercados fornecedores asiáticos, mas também interessa bastante um outro contexto comercial, que é o contexto comercial atlântico. E aí funda-se a West Indies Company, que é a Companhia das Índias Ocidentais, uma companhia também de mercado de capital aberto, que vai, com o apoio do Estado e do Exército patrocinado pelo Estado das Províncias Unidas, vai partir para o assalto das colônias ibéricas na América e na África. E, por causa da situação da União Ibérica, portanto, as colônias portuguesas estão dentro desse contexto. As colônias portuguesas estavam proibidas para os navios das companhias comerciais holandesas. Portanto, então eles resolvem conquistar os centros de produção, especificamente aí no nosso caso de açúcar.
E a Companhia das Índias Ocidentais, ela enxerga no Brasil exatamente o seu principal foco dentro do contexto do mundo colonial ibérico. Existem várias ações holandesas contra o mundo colonial ibérico, tá? Nessa época, não somente contra o Brasil e as colônias portuguesas, mas acontece que as colônias portuguesas elas eram bem menos fortificadas, bem menos guarnecidas do que as colônias espanholas. E especialmente o Brasil. Então, em 1624, eles vão promover a conquista de Salvador justamente para se assegurar de um bem produzido aqui, que era o açúcar. Para vocês terem uma ideia, em Amsterdã, nessa época, funcionavam cerca de 30 refinarias de açúcar, porque além da distribuição, os holandeses também haviam se especializado no beneficiamento de produtos que chegavam de maneira, digamos, mais rude, né? Então o açúcar ele era exportado, mais caro muitas vezes, às vezes ele passava por um primeiro refino, mas o transporte naquela época, né? Em barris de madeira, em navios de madeira, meses atravessando o Oceano Atlântico, ele não chegava absolutamente como um açúcar refinado na Europa, ele precisava ser refinado novamente. Então os holandeses também haviam se especializado, né, no beneficiamento do açúcar. Eu mencionei que a Companhia das Ocidentais ela tinha capital aberto na Bolsa de Valores, eram consideradas uma das primeiras empresas com um modelo de administração moderno. Bom, tá um contexto bem específico do século XVII que a gente tem que discutir aí, e ela vai receber o apoio dos Estados Gerais, que é esse parlamento, porque as províncias das repúblicas da República das Províncias Unidas, das províncias rebeldes, elas também têm um outro aspecto de inovação com relação ao contexto europeu do século XVII, porque elas formam uma república. Uma república, evidentemente, é uma república oligárquica, uma república onde nem todo mundo tem acesso à gestão pública, mas uma república, ou seja, dentro de um contexto de uma Europa de monarquias, onde você tem reis, imperadores em basicamente todos os países, com exceção ali de algumas cidades-estados italianas. Bom, dentro disso, a gente teria que discutir muito rapidamente alguns conceitos históricos que eu acho importantes, que é pensar a ideia de nacionalidade, tá? A ideia de Atlântico, a ideia de raça e a ideia de nacionalismo e nativismo brasileiros. Primeiro, nacionalidade é um conceito que está surgindo nessa época, né? Onde está se constituindo a ideia de Estados-nações. Até então você tinha muito mais uma ideia de que o soberano ele era simplesmente o dono e o provedor de um território, e agora você tem o surgimento do discurso histórico que vai justificar que uma população X ela tem uma identidade que está vinculada a um passado histórico compartilhado, que está vinculada a uma língua compartilhada, né? E essa ideia de nacionalidade, que eu gostaria de desenvolver um pouco mais à frente, ela está surgindo justamente nesse momento, e ela se ancora nessa formulação de identidade também na formulação de mitos, né, mitos de formação nacional. Os holandeses nesse momento eles estão ficando independentes da Espanha e estão justamente formulando sua ideia de nacionalidade. Antes ali era um conjunto de províncias que pouco se articulavam com a ideia de que havia uma coletividade, um pertencimento entre aquelas pessoas. Então eles passam a justificar que, ora, nós na verdade somos descendentes de tribos germânicas, que são os batavos, e aí a palavra batavo pode surgir também, inclusive, como homônimo de
holandês, neerlandês, eventualmente de Flamengo. Os batavos teriam sido também essa tribo que resistiu à ocupação romana na região, então isso faz com que todas as pessoas que vivam ali sejam descendentes de um povo heróico, né? Então isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente, e que vai ser importante também no contexto da independência de Portugal da Espanha em 1640, que termina a União Ibérica e que tem consequências diretas com a ocupação dos holandeses aqui. Então, o contexto de Atlântico é um contexto que a gente precisa olhar com um entendimento de que a gente está falando nesse momento do início da globalização, né? Ou da globo-europeização. Então hoje a gente tem quase 25% da população mundial fala alguma língua europeia, e menos da metade dessas pessoas vivem na Europa. Então a gente tem todos os países que são verdes são países que têm uma língua europeia como língua predominante, né? Aqui a gente está falando do português do Brasil, o espanhol na maior parte da América Latina, o inglês e o espanhol nos Estados Unidos, o inglês e o francês no Canadá, o africano e o inglês na África do Sul, né? O inglês ali na Austrália e na Nova Zelândia, tudo isso sendo a consequência, evidentemente, de colonização. A mesma coisa, esses países marcados com o rosa, que são países que falam que têm alguma língua europeia como língua minoritária. Especificamente aqui dentro do contexto africano, né, você tem aí muito mais resultado, inclusive, de uma colonização do século XIX, mas temos aí o inglês, o francês, o português e até mesmo espanhol e italiano como línguas minoritárias em vários países africanos, para não mencionar também países do Oriente Médio e de outros cenários asiáticos. Então, esse contexto, o que a gente chama de Atlântico, não é somente um oceano. O Atlântico ele é um conceito. Ele é um conceito que cria um sistema econômico. Então você não pode imaginar jamais a colonização do que a gente chama de Brasil desvinculada de um périplo, de um triângulo em que não trata-se simplesmente de produção de bens aqui para exportar como commodities para a Europa e vice-versa, a entrada de capitais para a produção desses bens e para o consumo de população local dos colonos. Não, existe um outro vértice aqui desse triângulo que leva para a África, porque há uma grande tragédia envolvida nesse processo de colonização de toda a América. Aliás, há duas grandes tragédias. Uma delas é o extermínio e a escravização parcial e a assimilação genética e cultural dos povos nativos, e a outra tragédia é a escravidão de africanos. Então, os Países Baixos não estiveram distantes dessa tragédia, tá? E se vocês olharem aqui essa tabela, que é uma tabela dos totais de pessoas trazidas como escravas da África para a América, vocês vão ver que no período justamente ali, de 1626 a 1650, né, grosso modo corresponde à ocupação holandesa no Brasil, é quando surge efetivamente com algum volume a participação dos holandeses nesse tráfico de pessoas para o uso como mão de obra forçada na colonização da América, tá? Então, porém, nesse momento, a gente ainda não tem especificamente o uso ou a definição do racismo como a gente vem a entender depois.
ainda vai ser em 1668 que François Bernier na França vai fazer a primeira distinção do que seriam as raças humanas, tá? Então está começando a surgir nesse momento, mas eu gosto muito de fazer uma leitura do Achille Mbembe sobre a questão racial, especificamente no contexto da questão racial negra, para lembrar que não há, tá? Não há como se falar de história colonial, de história colonização, de história moderna, de história nacional, sem pensar que toda a identidade, a ideia moderna de democracia, a ideia moderna de liberalismo, o projeto de globalização e os projetos nacionais, eles têm como cadeias nodais a plantation e a colônia. E, portanto, elas têm a objetificação dos africanos de pele negra como um processo fundamental da criação dessa identidade. Então, os europeus estão começando a criar os seus nacionalismos internos, se distinguir entre si, mas eles conseguem se identificar como Europa também, para além das suas nacionalidades, a partir do momento que eles começam a olhar para as populações ameríndias e, sobretudo, a população africana como o outro. E como o outro um outro visto como inferior, como subjugado, um outro que é transformado em mão de obra, é transformado, como aquele bem me fala, em metal, em moeda. Então, a África como a extração de um mineral, o africano como mineral extraído, né? Então, a objetificação num nível tão abjeto, tão terrível, né? Que faz com que a gente nunca, em momento nenhum, pode estar falando de nacionalismo, patriotismo, luta pela terra, sem esquecer que para a maior parte das pessoas que viviam aqui, que era justamente a população negra escravizada, essa luta ela não significou ganho qualquer, né? Essas pessoas viram essas nações europeias lutarem por poder à revelia de sua própria existência, de suas individualidades, de suas vidas. Então, é muito importante colocar isso em perspectiva quando vai se discutir esses holandeses, portugueses, espanhóis, enfim, dentro desse contexto, tá? E aí eu queria só passar sobre as tais das temáticas, né? Então, acho que para muito além de discutir o que exatamente foi a história dos holandeses, mais uma vez, eu como historiador especializado, obviamente eu leio e me interesso nos detalhes, nos pormenores do que foi a presença holandesa aqui. Acho que há vários motivos para se interessar por isso, tá? Simplesmente porque são narrativas interessantes, por exemplo, mas eu tenho um interesse específico também do país Holanda, então enxergo isso como uma parte interessante da formação do país Holanda, né? Tem a questão pessoal também da relação com a história judaica. Então, bom, enfim, eu posso gostar de literatura japonesa, não preciso ser japonês para gostar disso. Mas, para efeitos bem práticos do que a gente pode extrair, né, dessa questão do patrimônio holandês aqui, eu acho que existem algumas temáticas interessantes aí que eu gostaria de pontuar, onde a gente pode justamente sair, né, tanto dessa narrativa da história holandesa e perceber que o que os holandeses deixaram, né, como produto da sua colonização aqui, eles servem a vários propósitos, como, por exemplo, a discussão sobre a perspectiva holandesa sobre patrimônio para começo de conversa. Eu acho que é muito interessante dialogar com os holandeses sobre como é a perspectiva de patrimônio que eles têm. Aprender um pouco também, ensinar também o que é essa perspectiva, tá? Então, para além de patrimônio significar somente a formação de identidade, patrimônio ela, tem
uma série de outras possibilidades, inclusive de exploração comercial, turística e tal. Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui é um mapa de Amsterdã. Amsterdã é um corte, né, mas é uma cidade de quase cerca de 1 milhão de habitantes. Que é um corte do município de Amsterdã, e essa é a área central, tá? Vocês estão vendo essa série de canais concêntricos aqui, formando essa meia-lua. Isso aqui é basicamente o que é Amsterdã do século XVII. Amsterdã do tempo em que esses neerlandeses estiveram aqui no Recife. E esse centro histórico de Amsterdã constitui-se nada mais nada menos do que o maior centro histórico protegido de toda a Europa e um dos maiores do mundo, contando aí com mais de 7.500 monumentos protegidos. Tá? Essa cidade recebe quase tantos turistas ao ano quanto a totalidade do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia de que o preservação do patrimônio histórico ela tem consequências muito interessantes para o desenvolvimento do país, e eles são muito atentos a isso, né, obviamente, né, através da institucionalidade da proteção, mas também das abordagens, né, e há uma parte da história do Brasil que está lá, né, e que é bastante interessante de se recuperar. Só para dar um pequeno exemplo, está aí uma imagem do século XVII de uma das sedes da Companhia das Índias Ocidentais. Esses eram seus armazéns principais, onde os bens que vinham das colônias e enfim, dos apresamentos de piratas também eram armazenados, né? Esse prédio está praticamente idêntico lá em Amsterdã. Tá? Isso é uma fotografia recente minha. E hoje é um prédio que funciona como escritório e é um prédio onde estão instaladas várias empresas do ramo de TI, de startups, de empresas da área de tecnologia e da área de economia criativa. Então, né, a Companhia das Índias Ocidentais, ela evidentemente deixou de existir há muito tempo, há muitos séculos, mas o seu prédio monumental hoje serve para uma nova economia, uma economia criativa pujante lá na cidade de Amsterdã. Claro que qualquer recifense vai entender que o Porto Digital tem aí uma relação muito próxima disso, mas só para demonstrar que existe, né, um atrativo muito interessante na diversidade cultural, que mesmo que esses casarões antigos eles pertençam a outro tempo, eles dão uma tônica completamente diferente e interessante quando eles são utilizados para propósitos modernos, né? Os holandeses eles são bastante ativos na cooperação, tá, internacional com as suas ex-colônias, né? Então, e são muito atentos a uma ideia de que é preciso levar em conta que a ideia de que temos um patrimônio compartilhado, tá? Esse é um termo que eles estão utilizando desde a década de 90 com uma política pública, a ideia de que não, o que foi deixado para trás nas ex-colônias ele é nada mais nada menos do que um patrimônio compartilhado entre a Holanda e esses países. Então não trata-se aqui de falar de políticas de retorno, né? Mas de políticas de cooperação. Somos um país rico, somos um dos países com um dos maiores rendas per capita do mundo, e podemos atuar, né, para a preservação, o desenvolvimento, a exploração turística desse patrimônio, mas é bem interessante assim, as perspectivas que se colocam nisso, porque aí você está falando de uma diversidade de países, né, Brasil, Suriname, as províncias holandesas que são efetivamente parte ainda do Reino dos Países Baixos no Caribe, como Curaçao, Sint Maarten, então você tem a África do Sul,
a Indonésia, o Sri Lanka, todos os países onde os holandeses tiveram entrepostos comerciais ou efetivamente grandes territórios coloniais, e isso vai gerando uma série de experiências diversas assim que eles têm investido bastante tempo, dinheiro, e acredito que com um olhar bastante cuidadoso para que essas ações não assumam um aspecto de um neocolonialismo, né? Então, aqui está o Suriname, por exemplo, é um país onde há um interesse muito grande no fato de que você tem um pouco do aspecto, por exemplo, aqui na capital do Suriname, em Paramaribo, um pouco do aspecto da técnica e da estética de construção holandesa com técnicas e materiais locais. Então você tem aí, por exemplo, madeira amazônica, casas que lembram ali a arquitetura típica dos Países Baixos. Na África do Sul, por exemplo, o Castelo da Boa Esperança, né, uma fortificação ali na cidade do Cabo, ele passou por um processo todo de ressignificação, porque apesar dos holandeses não terem sido os colonizadores de longo prazo da África do Sul, há uma grande população branca sul-africana que é descendente de antigos colonizadores holandeses, que depois foram suplantados por colonizadores ingleses. E essa fortificação, que originalmente foi construída por holandeses, ela também foi considerada um grande símbolo do apartheid. Ela foi inclusive um local de prisão de ativistas e tal. Então, essa fortificação, ela tinha uma conotação muito negativa para a população sul-africana negra, e o processo de revalorização dela como um centro cultural, um centro de visitação, ela passou por uma série de abordagens que, por exemplo, olharam mais profundamente para essa área e foram descobrir ocupações arqueológicas mais antigas do que os holandeses, então numa colonização de grupos étnicos africanos na região. Então é bem interessante ver que então não foi uma questão de hastear uma bandeira holandesa, mas que de fazer com que a população se reapropriasse desse espaço, né? Então, como compartilhado, beleza, vamos manter as paredes que os holandeses levantaram, mas vamos dar um significado distinto, né? Então, com o Brasil, por exemplo, vou falar aqui rapidamente no caso da Mauritshuis, que é esse museu, que é uma galeria de arte, está ligada à coroa holandesa, e era o palácio, não exatamente a estrutura, porque o original foi incendiado e reconstruído, mas essa é a casa, grosso modo, construída lá no século XVII pelo Johan Maurits van Nassau, o nosso João Maurício Nassau, aqui do Recife. Esse prédio eventualmente tornou-se propriedade, como eu falei, do Estado holandês, mas mantém o nome de Johan Maurits no seu nome, né, uma casa de Maurício, Mauritshuis. E em 2019, dentro de um contexto, né, de contestação das estátuas de antigos colonizadores, de pessoas envolvidas com a escravidão, e do contexto do Black Lives Matter, né, a Vida Negras Importa, um movimento que desponta nos Estados Unidos, a direção da Mauritshuis ela resolve retirar o busto de Maurício Nassau, do nosso Johan Maurits van Nassau, do pátio de entrada, do átrio de entrada do museu, gerando uma controvérsia que foi chamada de Twitter Storm, ou seja, uma tempestade no Twitter, né, aquela coisa do usuário Twitter,
super delicados e super, para não se falar o contrário, né? Nas redes sociais realmente as pessoas muitas vezes saem um pouco do normal e ataques, uma animosidade muito grande, mas também defesas emocionadas, né, dessa atitude. E isso tudo acaba virando uma exposição, um projeto que o museu gera para discutir a figura do João Maurício Nassau, virou um projeto de pesquisa e exposição que vai virar livro também chamado Shifting Image, ou seja, uma imagem em mudança, discutindo o porquê dessa atitude da direção da Maurits Hayes, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês as legendas em português, tá? Veja só. Isso aí são as pessoas. Besloot het Mauritshuis deze buste van Johan Maurits van Nassau-Siegen niet langer in de foyer te tonen. Een paar maanden later zorgde dit voor ophef. Er was sprake van een Twitterstorm. Het museum zou een nationale held van zijn voetstuk hebben gestoten. Então, até agora, o que ela está falando é justamente esse contexto que eu disse, né? Resolvem tirar o busto, resolvem que as reações negativas e positivas mereciam uma investigação um pouco mais profunda. Het is de taak van het museum om te zorgen dat de feiten kloppen, hoezeer de interpretatie ook beweegt. In de tentoonstelling is dit bewogen beeld het dragende concept waarmee we samen met de bezoeker op zoek gaan naar Johan Maurits. We hebben een diverse groep mensen uitgenodigd om hun verhaal te delen bij de kunstwerken in de tentoonstelling. In totaal gaat het om 46 verschillende auteurs die vanuit hun expertise, hun achtergrond, hun perspectief kunnen delen. Então o diretor do museu fala que é uma obrigação no museu que os fatos a respeito do que o museu aborda sejam verdadeiros, e na exposição eles abriram para que 46 pessoas de contextos distintos compartilhassem suas impressões sobre as obras de arte e sobre a história de João Maurício Nassau no Brasil, tá? Então é uma resposta que estava se dando ali, que, por exemplo, no Brasil a gente ainda não está num ponto tão avançado de discussão, né? Eu queria chamar a atenção para um projeto que está online, né? A Galeria de Racistas, que elenca aí uma série de personagens da história do Brasil que tiveram algum envolvimento com atos eminentemente discriminatórios, racistas ou tráfico de escravos, por exemplo, que é o caso do Maurício Nassau, do nosso João Maurício Nassau. E aí está João Maurício aí dentro da Galeria de Racistas, uma galeria, um projeto que propõe realmente a remoção desse busto de praça pública, nesse caso aí uma praça, ele está olhando para o Palácio do Governo do Estado de Pernambuco. Então, um debate, uma discussão interessante, importante, tá, de se ter. Então, novamente, falando o que eu acho interessante das perspectivas holandesas sobre patrimônio. Por exemplo, existe um Instituto Nacional de Estudos sobre o passado escravista neerlandês e o seu legado, tá? E aí, acho que alguém se pergunte, eu me perguntei também, quem será que, né, dirige esse Instituto Nacional? Bom, aí está a resposta. Quem são as pessoas envolvidas? Há um portal, tá, de cooperação internacional em patrimônio, para quem quiser entender um pouco mais. Acho que esse portal só está em inglês e em holandês, mas é bem interessante navegar para entender essas perspectivas de cooperação que eles promovem.
especificamente para o nosso período, né? A gente tem o Atlas of Mutual Heritage, o Atlas do Patrimônio Compartilhado, que é um mapa digital onde pode-se escolher cidades, localidades, países, e aí você vai encontrar posts, vai encontrar artigos, vai encontrar cartografia, imagens de coleções de diversos países que cooperaram, e isso é bem interessante como fonte para pesquisa, né? E vocês podem ver aí toda o Sudeste Asiático, onde os holandeses tiveram uma presença realmente muito forte, né? Sobretudo na Indonésia, né? Na costa da África, Brasil, Caribe. Bem, e falando em fontes, só para mencionar rapidamente, eu acho muito importante, né? Isso aí para quem vem da área de história, sabe o quanto que a gente se importa em discutir, mas é só para falar que para tratar daqueles temas que eu mencionei rapidamente, a gente tem aí primeiro uma extensa bibliografia coevo, tanto o lado português quanto o lado português e espanhol, quanto o lado holandês, mas é muita publicação que foi feita na época, tá? Livros que são tantos relatos de pessoas que viveram no Brasil naquele momento, quanto relatos escritos a posteriori, a partir da consulta de documentação na época. Há no contexto holandês uma produção de documentação manuscrita, mas também de impressos, né, de panfletos como esse que está aqui na imagem, né, panfletos que eram impressos e contavam os acontecimentos da época e contavam com objetivos de informação geral do público, mas também para influenciar, por exemplo, as ações da companhia na Bolsa de Valores ou para animar, né, a população geral na guerra contra os espanhóis, por exemplo. Então, e em termos de manuscritos, os holandeses eles foram profícuos produtores de documentação. Existe muita documentação nesses 24 anos de ocupação holandesa aqui no nordeste do Brasil. E existe, evidentemente, também toda a documentação produzida do lado dos portugueses e dos espanhóis. Então, essa documentação está espalhada em diversos arquivos, tá? No Brasil, nos Países Baixos, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, e parte dessa documentação, tanto manuscritos quanto panfletos, está publicada. Tá? Está publicada, há uma bibliografia razoável, publicada em português, com documentos traduzidos do holandês, do espanhol, do alemão, do francês. E no final da nossa jornada eu vou deixar para vocês uma bibliografia comentada com inclusive alguma orientação sobre como consultar documentos que estão publicados aqui no Brasil. Além disso, a gente vai passar aí por um número enorme de iconografia, documentação cartográfica que foi produzida, né, pelos holandeses nesse período, e realmente a produção iconográfica e cartográfica relativa à ocupação holandesa aqui no Brasil e o que eles produziram também a respeito do Brasil que eles não conquistaram é gigantesca, é de uma natureza bem diferente do que a gente tem como padrão português até aquele momento no século XVII, e nos fornece muita, mas muita informação interessante sobre o passado aqui da região. E a historiografia, como eu falei, existe muita, mas muita produção de historiadores, de pesquisadores a respeito desse período, né, desde o século XIX até as coisas mais recentes, e a gente vai, evidentemente, também fornecer uma bibliografia recomendada e comentada a respeito disso. Bem, essa foi a nossa primeira aula, uma aula um pouco mais extensa, tá? Mas nós partiremos aí para a nossa jornada, indo para a temática mais específica do nosso período holandês.